Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala nesta oportunidade é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos agora no nosso momento resumo Escola Bíblica, onde vamos aprender um pouco da palavra do Senhor sobre o contraste na adoração da antiga e da nova aliança. Você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever, digitando lá paulo.delanhese. Compartilhe também com seus amigos no WhatsApp e no Facebook os nossos vídeos, pois temos a você uma palavra de esperança. Amém? Vamos à nossa aula de hoje. Temos alguns versículos de parâmetros dela. Primeiro se encontra em Hebreus 9:2, que é os utensílios do culto na antiga aliança. Hebreus 9:4, o culto e os oficiantes e a liturgia na antiga aliança. Hebreus 9:14, uma redenção eterna pelo sangue do Cordeiro. Hebreus 9:14 e 15, uma consciência limpa pelo sangue de Cristo. Hebreus 9:15 e 22, uma herança eterna pelo sangue de Jesus. E Hebreus 9:28, uma promessa gloriosa pelo sacrifício do Filho de Deus. E o nosso textual está baseado em Hebreus 9:22, que nos diz assim: quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Verdade prática. A eficácia da adoração neste período da nova aliança está no fato de ela estar fundamentada no sangue de Cristo. A nossa leitura bíblica está baseada em Hebreus 9, 1 ao 5, depois 14, 15, 22 e 28. Diz-nos assim a palavra de Deus: ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. Os primeiros em que o haviam candeeiro e mesas e os pães da propiciação, aos que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso, mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. E quase todas as coisas, segundo as leis, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das quais que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora compadecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer, muitas das vezes como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo.
Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Glórias a Deus. Então, temos aqui o texto em pauta, a qual nos mostra as figuras da antiga aliança, as imperfeições do sacrifício, com o sacrifício perfeito de Cristo, realizado uma única vez, e que breve virá para buscar a sua igreja, a sua noiva. Na interação, temos aqui um texto em pauta, qual nos diz que a adoração e o louvor a Deus não é algo visto somente na nova aliança. Já no Antigo Testamento, o desejo de Deus era que os israelitas os adorassem e tivessem um relacionamento mais profundo com Ele. Por isso o Criador ordenou que Moisés construísse uma tenda móvel de adoração, o tabernáculo, que acompanharia o povo durante a longa travessia pelo deserto. Esse seria o único lugar onde o povo poderia encontrar-se com Ele, adorá-lo. Cada detalhe, cada peça, o desenho, ou seja, tudo no tabernáculo tinha um significado simbolizando uma realidade espiritual. Na carta aos Hebreus, o autor detalha alguns principais utensílios do tabernáculo, a fim de mostrar o sentido da adoração e do serviço sagrado na antiga aliança, comparando com a obra de Cristo no tabernáculo eterno da nova aliança. Então Deus, Ele sempre desejou que o homem e a mulher o adorassem, que o homem e a mulher se aproximassem dele em espírito de adoração, em verdade, né? Que o homem tivesse uma experiência com ele. A introdução nos diz que ao falar do tabernáculo como local de culto na antiga aliança, o autor sagrado detalha alguns dos seus principais utensílios. Ele mostra que tem em mente o culto quando usa a palavra grega, latreia. Essa palavra é usada em outros trechos de Hebreus 9:1, 6, 9, 14, com o sentido de adoração ou serviço sagrado. É perceptível que a doutrina do sacerdócio de Cristo domina boa parte da epístola, e muita coisa que foi dita sobre o assunto é enfatizado novamente aqui. A intenção é contrastar a antiga adoração prestada pelo sistema sacerdotal da antiga aliança e o serviço prestado por Cristo no tabernáculo eterno da nova aliança. Então, tudo que se girava em torno do antigo tabernáculo, da antiga aliança, era uma figura do sacrifício perfeito que Cristo realizaria pela sua igreja. Tópico 1. O culto e seus elementos da antiga aliança. O culto e seus utensílios. O autor demonstra profundo conhecimento sobre o culto na antiga aliança, quando fala do tabernáculo e dos seus utensílios. Ele tem em mente duas principais divisões do antigo santuário: o santo lugar e o santo dos santos. Na descrição que ele faz do primeiro compartimento, o santo lugar, estava o candelabro e as mesas dos pães da propiciação. No segundo compartimento, o santo dos santos, que era separado do primeiro por uma cortina. O autor cita a arca da aliança e o incensário de ouro. Então, este era os utensílios que ocupava, né, o lugar de adoração do judeu. E os detalhes mostram tudo aquilo que seria atribuído ao Senhor. Esse mesmo véu que fazia a separação do Santo dos Santos é o mesmo véu que na morte de Jesus na cruz do Calvário se rasga de alto a baixo. E não era qualquer véu, não era uma cortininha. Era um véu, né, grosso, traçado, que segundo historiadores
nem 2 bois puxando ele de lado a lado o rasgaria. Mas quando Cristo completa a obra na cruz do Calvário e diz: está consumado, em tua mão, meu Pai, eu entrego o meu espírito, esse véu rasga. Ou seja, o Santo dos Santos agora não está mais impedido de se chegar a ele, porque na antiga aliança não chegava ao Santo do Santo. Já na nova aliança nós chegamos ao Santo do Santo, porque o Santo do Santo é o Senhor Jesus. Hoje podemos orar a ele, hoje podemos pedir diretamente a ele, como ele ensinou na oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim no céu como na terra. Então hoje eu e você podemos chegar ao Senhor, porque o véu que separava o Santo dos Santos foi rasgado. Parte 2 do tópico 1. O culto e seus oficiantes e a liturgia. Há toda uma simbologia nesses utensílios do antigo culto, como demonstra a tipologia bíblica. O candelabro representa o testemunho do povo de Deus, a mesa dos pães da propiciação, a comunhão com Deus, o altar do incenso, a adoração e a arca do concerto, a presença de Deus. Todavia, o autor não se detém nos detalhes dessa tipologia. A sua intenção é mostrar o culto como um todo, conforme ele era prestado no antigo tabernáculo, e dessa forma contrastar com o tabernáculo celeste, na qual Cristo oficiava como sumo sacerdote. No santo lugar, os sacerdotes entravam diariamente para prestar culto, e quando somente uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava ao Santo dos Santos para oficiar. O serviço sagrado prestado por eles era apenas uma sombra e não resolvia o problema da culpa. Por intermédio do sacrifício de si mesmo, Cristo entrou no Santo dos Santos celestial para resolver de uma vez por todas o problema do pecado. Então, tudo o que acontecia no ritualístico, cerimonial de sacrifício, a qual o sacerdote fazia pelo povo todos os dias e uma vez por ano no Santo dos Santos, e também por ele, foi substituído pelo sacrifício perfeito de Cristo. Não há mais necessidade de sacrifício, não há mais necessidade de um sacerdote, porque Cristo é o nosso sacerdote e o nosso sacrifício perfeito. O sacrifício do Antigo Testamento só encobria o pecado, não tirava o pecado. Mas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando reconhecido pelo homem e pela mulher, que Cristo morreu por ele, essa pessoa é redimida do seu pecado, é redimida da sua afronta a Deus e é perdoado imediatamente. Como a lição anterior disse, Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Toda vez que Deus olha para o homem e para a mulher pecador, ele lembra do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele lembra da redenção que foi paga pelo precioso sangue de Jesus. Amém? Subsídio teológico. De alguma maneira, o texto em Hebreus 9, 1, 10, 18 é o amago do argumento do autor. Por meio de um número considerável de detalhes, ele constata o serviço sacerdotal terreno, a antiga aliança com o novo ministério sacerdotal de Cristo, ou celestial da nova aliança, a fim de completar o seu argumento de que a antiga foi simplesmente um presságio e uma separação para a nova, e que a nova cumpre, ultrapassa e substitui a antiga. Consequentemente, seus leitores não podem retornar à antiga sem que sofram resultados desastrosos. Hebreus 10, 19 e 31. Então o autor da carta aos Hebreus, ele mostra que a aliança nova ela é superior e que de maneira alguma o judeu, o povo, os cristãos, que agora haviam aceitado a Cristo,
poderiam voltar à antiga aliança sem sofrer as consequências. Em Hebreus 9:1 ele continua falando e apresenta dois importantes assuntos relacionados ao ministério sacerdotal sobre o primeiro concerto. O primeiro argumento dele é as ordenanças de culto divino, e o segundo, santuário terrestre ou tabernáculo, Hebreus 9:2, parte A, que ele discute em ordem inversa em 9:2, 5 e 9:6, 10. O tabernáculo é chamado de terrestre, porque foi feito por mãos humanas. Confere Hebreus 8:2, 9:11 e 24, e denota a esfera de sua atividade em contraste com a esfera celestial, não feita por mãos humanas, onde Jesus Cristo agora ministra, em favor da sua igreja. Hebreus 8, 5, 6, 9, 11 e 12. O autor destaca que o tabernáculo do Antigo Testamento, quando construído por Moisés no deserto, era dividido em dois compartimentos, ou seja, salas, santuário, 9:2, e o Santo dos Santos, 9:3. Essas duas salas do tabernáculo são distinguidas pelos termos primeiro e segundo. Cada uma delas continha uma mobília que tinha um significado simbólico, conforme a instrução dada por Deus, e o véu que separava as duas salas tinha um profundo significado. Então está aqui tudo aquilo que se fazia dentro da antiga aliança, como já dissemos, e o contraste com a nova e a superioridade da nova. Não esquecendo que o antigo concerto, a antiga aliança foi fundamental para Israel, mas que a nova, ela é fundamental não só a Israel, como a igreja e todos aqueles que reconhecer o sacrifício de Cristo. Tópico 2, a eficácia do culto na nova aliança. Uma redenção eterna. A diferença entre o culto da antiga e da nova aliança pode ser vista no contraste entre ambas alianças, quanto à eficácia do sacrifício efetuado no contexto de cada uma. Sobre a eficácia da redenção operada por Cristo, o autor diz ir muito além do antigo culto. Hebreus 9:12. No contexto de Hebreus 9, a palavra redenção traduz o termo grego que significa resgate, com o sentido de libertação, mediante o pagamento de um preço. Enquanto o culto levítico, com seus muitos rituais, produzia apenas pureza cerimonial, o sacrifício de Cristo operou a redenção eterna. Então o culto da antiga aliança era apenas cerimonial, era apenas figura de algo perfeito que viria. Já o sacrifício de Cristo, ele é perfeito, perdoador e não precisa ser repetido. Parte 2 do tópico 2, uma consciência limpa. Já vimos que os sacrifícios da antiga aliança possuíam um aspecto meramente externo, isto é, cerimonial. Eles não conseguiam tratar com a parte intensa do homem. Na verdade, esses muitos sacrifícios apenas cobriam os pecados em vez de removê-los. Por outro lado, o sacrifício de Cristo trata com o problema do pecado em sua raiz. Ele não apenas cobre a transgressão, mas a remove. Hebreus 9:14. Nenhum sacrifício no antigo culto era capaz de tratar o problema da consciência. Todavia, o sangue de Cristo purifica e limpa a consciência, tornando-o apto para a adoração a Deus. Uma herança eterna. O efeito imediato da purificação interior é efetuado pelo sangue de Cristo e é visto nas palavras do autor em Hebreus 9:15, quando ele afirma que os chamados recebem a promessa da herança eterna. A palavra herança traduz o termo grego krenonomia, com o sentido de algo que alguém por direito possui, e o Novo Testamento é usado em relação às coisas terrenas, Lucas 12:13, e celestiais, no sentido de que Cristo nos chamou para uma herança incorruptível. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Por isso a nossa herança é celestial, espiritual e eterna. Então nós vemos aí o contraste da eficácia do culto
na nova aliança, uma consciência limpa e uma herança eterna. Então, o sacrifício de Cristo, né, a gente estamos sendo até repetitivo, ele é um sacrifício perfeito que cumpre tudo aquilo que precisa ser cumprido para salvar o homem, para salvar a mulher, para nos levar novamente à presença do Senhor. Porque o pecado de Adão e Eva no jardim do Éden, dos nossos pais, nos levou para longe de Deus. Porque Deus, na sua santidade, não pode estar ao lado do pecado. Mas o sacrifício de Cristo, ele, diferente do sacrifício de animais, que era meramente simbólicos e não tirava o pecado, mas apenas encobria, o de Cristo tira, traz-nos a redenção e traz-nos a aproximação novamente a Deus, aonde podemos agora cultuar ao Senhor em espírito e em verdade, aonde podemos adorá-lo, como o próprio Senhor Jesus ensina a mulher samaritana que não sabia onde devia adorar, se era no monte, aonde ela estava com seus pais, ou se era em Jerusalém. E Jesus diz que não é em nenhum dos lugares, porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas isso só foi possível com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para substituir a antiga aliança, que era só ritualístico. Nova aliança, vamos saber um pouco mais sobre o que é. É uma providência de Deus pela qual ele estabelece um novo relacionamento de responsabilidade entre si mesmo e o seu povo. Jeremias 31, versículo 31 e 34. A expressão nova também é um sinônimo no Novo Testamento e, portanto, refere-se aos 27 livros do Novo Testamento ou à própria Nova Aliança. A escolha ou a designação da aliança, quando mencionada pela primeira vez, esta aliança foi chamada de nova. Jeremias 31, 31, porque foi estabelecida em oposição à aliança primária, ou a mais antiga de Israel, a saber, a aliança da lei mosaica. Este mesmo contraste também é feito em Hebreus 8, 6, 13. Então está aí o parâmetro e o significado do que é uma aliança. O subsídio teológico nos diz que as ordenanças do Antigo Testamento quanto à adoração levítica envolviam as coisas como manjares e bebidas e várias obrações. Hebreus 9, 10. Essas providências externa e temporária foram válidas somente até o tempo da correção. Cristo cumpre o que é antecipado e pronunciado na antiga aliança. Sua vinda foi, deste modo, uma emenda ou reforma completa da estrutura religiosa de Israel. A antiga aliança deveria agora dar lugar à nova. A sombra deveria dar lugar à essência. A cópia exterior e terrena deveria dar lugar à realidade interior e celestial. Então, tudo que se fazia no culto antigo, na antiga aliança, seria agora substituído pela nova aliança perfeita, a qual Cristo realizou em prol da sua igreja. Tópico 3. Singularidade do culto da nova aliança. Parte 1 do tópico 3, o santuário celeste. O tabernáculo terrestre era um tipo de santuário celeste onde Cristo oficia como sumo sacerdote. Hebreus 9, 24. O culto na antiga aliança, com seu santuário terrestre, era apenas uma sombra da qual o santuário celeste é a realidade. O verdadeiro modelo da adoração pode ser visto olhando para a terra, mas para o céu. Não pode ser visto olhando para a terra, melhor dizendo, mas sim olhando para o céu. Se a adoração no antigo santuário, apesar de suas inúmeras limitações, teve seu valor, quem dizer então da adoração que toma como ponto de partida o santuário celeste? Então, se aquela meramente simbólica figura, sombra do que era perfeito teve o seu valor, quanto mais aquela realizada por Cristo em prol da redenção do homem e da mulher. Um sacrifício superior, parte 2 do tópico 3.
O serviço prestado pelos sacerdotes no antigo culto é contrastado com aquele realizado por Cristo na nova aliança. Cristo, ao contrário do sacerdote, não necessitou repetir o sacrifício, nem tampouco fazê-lo por meio de sangue alheios. Hebreus 9, 25. O culto no antigo concerto era imperfeito, porque os seus sacerdotes eram imperfeitos, da mesma forma que eram seus sacrifícios. O verdadeiro culto em tudo é superior. Só foi possível porque o Cordeiro de Deus se deu em nosso lugar. Então o sacrifício da antiga aliança era imperfeito, porque os sacrifícios eram imperfeitos, e o sacerdote que oferecia o sacrifício também era imperfeito. Inclusive ele precisava constantemente fazer sacrifício por si mesmo, e precisava se repetir esse sacrifício. E o sacrifício da antiga aliança era de sangue de alheios, de animais. Mas o sacrifício de Cristo não é de animal. O sacrifício de Cristo é o sacrifício da sua própria vida em redenção da igreja. Por isso é um sacrifício perfeito e superior. Uma promessa gloriosa, parte 3 do tópico 3. O autor encerra a sua exposição sobre o culto na antiga e nova aliança com uma promessa. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Hebreus 9, 28. O autor de Hebreus resume bem a mensagem do texto sobre a obra de Cristo quando diz que o nosso Senhor se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26. Agora comparecerá por nós no céu. Hebreus 9, 24. Mas um dia aparecerá para nos levar ao seu lar. Hebreus 9, 28. Esses 3 tempos da salvação têm como base a sua obra consumada na cruz do Calvário. Jesus deixou claro, após ressuscitar, após falar sobre a sua ressurreição e morte aos discípulos, em João 14, versículo 1 e 2, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-vos teria dito, vou-vos preparar lugar, e vou voltar. E quando eu voltar, eu levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então nós temos uma promessa do Senhor Jesus de nos levar ao céu. Nós temos uma promessa de deixarmos esta terra de pecado e de mentira para estar com o Senhor. Amém? Vamos fazer um contraste só para que você possa entender melhor sobre a antiga aliança e a nova aliança, embora já falamos, mas vamos dar aqui o parecer definitivo. Referência, Hebreus 8, 3, 4. O antigo concerto sobre Moisés, ofertas e sacrifício por aqueles que são culpados de pecado. Novo concerto em Cristo, o sacrifício do Cristo inocente. Aplicação, Cristo morreu por você. Hebreus 8, 5, 6, 10, 12. Antiga aliança, focado em um edifício físico, onde as pessoas vão a fim de adorar. Novo concerto em Cristo, focada no reinado de Cristo, no coração dos crentes. Aplicação, Deus está diretamente envolvido em sua vida. Referência, Hebreus 8, 5, 6, 10, 12. Antigo concerto, uma sombra. Novo concerto, uma realidade. Aplicação, não é temporal, mas eterna. Referência, Hebreus 8, 6. Antigo, promessa, limitadas. Nova, promessas ilimitadas.